Vou contar uma história da Luísa. A Luísa sempre quis acreditar que as coisas poderiam dar certo. Na escola, quando ela errava, ela ouvia que nunca seria boa o suficiente. Em casa, quando ela expressava suas opiniões, era ignorada ou criticada. Nos relacionamentos, ela tentava dialogar, mas ela sentia que as suas necessidades emocionais elas nunca eram consideradas. No início, a Luísa, ela insistia, ela tentava melhorar, explicar, mudar, se esforçar mais. Mas depois de um tempo, de tantas experiências parecidas, algo começou a mudar internamente na Luísa. Ela parou de levantar a mão para dar sua opinião, ela parou de se candidatar às oportunidades que desejava, parou de acreditar que poderia ser feliz em algum relacionamento e que ele não porque fosse incapaz, mas porque aos poucos ela deu que os seus esforços eles não fariam diferença. E o mais triste é que quando surgiram oportunidades reais na vida dela, ela já não conseguia enxergar. Ela havia aprendido a se sentir impotente. E é justamente sobre isso que esse vídeo vai trazer a reflexão. Um fenômeno psicológico conhecido como desamparo aprendido, que é quando experiências repetidas de sofrimento ou falta de controle fazem a pessoa acreditar que não vale mais a pena tentar. Você já se sentiu assim como a Luísa, que tentou tantas vezes resolver um problema, que em algum momento simplesmente desistiu, como se a sua mente dissesse não adianta mais tentar? Isso pode acontecer em relacionamentos, no trabalho, nos estudos, na autoestima, ansiedade e até em quadros depressivos. E o mais importante, muitas pessoas não percebem que aprenderam a se sentir impotentes diante da vida. Algumas das crenças autolimitantes que temos são aprendidas, pessoal. As causas elas incluem desamparo aprendido, um alto nível de sensibilidade a críticas e, com a idade, uma resistência ao aprendizado. É preciso a gente entender o que é o desamparo aprendido, como ele se desenvolve, quais os sinais que aparecem na vida adulta e como é que a psicoterapia pode ajudar a reconstruir essa sensação de capacidade e de autonomia. E você sabia que o desamparo aprendido tem a ver com depressão também? Quer saber mais sobre esse fenômeno psicológico? Então fica até o final desse vídeo para saber mais. Olá, eu sou Ronise Dias Machado, sou psicóloga clínica. Faço atendimento online na abordagem da terapia cognitivo-comportamental e terapia dos esquemas. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui a esse espaço. E se você gosta de assuntos de saúde mental, saúde emocional e autoconhecimento e psicologia também, te convido a se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para saber quando novos vídeos surgirem por aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante da psicologia clínica, que é o desamparo aprendido. O conceito de desamparo aprendido ele foi desenvolvido pelo psicólogo Martin Seligman lá na década de 60. E os estudos mostram que quando um indivíduo, quando uma pessoa é exposta repetidamente a situações em que acredita não ter controle sobre o sofrimento, ela pode aprender que nenhuma ação faz diferença. E depois de um tempo, mesmo quando existem possibilidades reais de mudança, a pessoa não tenta. Ou seja, o cérebro ele aprende a associar esforço com o fracasso ou impotência. E na prática clínica, pessoal, isso aparece muito em pessoas que cresceram em ambientes invalidantes, sofreram críticas constantes, passaram por relacionamentos abusivos, viveram rejeições repetidamente, ou tiveram experiências emocionais marcadas por uma sensação de impotência. E com o tempo, a pessoa não internaliza crenças do tipo assim, nada do que eu faço funciona, eu não consigo, não vale a pena tentar, vai dar errado de novo. E como é que isso aparece na vida cotidiana, pessoal? O desamparo aprendido, ele nem sempre aparece de forma óbvia. Às vezes ele surge como uma procrastinação, ou uma desmotivação, um medo de dirigir, uma baixa autoestima, uma dificuldade de tomar decisões, uma dependência emocional, uma sensação de incapacidade ou uma desistência rápida diante de dificuldades.
E muitas pessoas, elas confundem isso com preguiça, mas frequentemente existe um histórico emocional de repetidas experiências de frustração e impotência. Na clínica, a gente vê pessoas muito inteligentes, capazes, mas que emocionalmente elas acreditam que não têm força para mudar a própria realidade, né? E aqui entra um ponto importante da terapia cognitivo-comportamental. A TCC, ela entende que as nossas interpretações, elas influenciam as nossas emoções e os nossos pensamentos. Muitos pensamentos automáticos do tipo de eu vou falhar, não sou capaz, nada muda, e esse comportamento ele tende a ser de evitação ou de desistência, né? E quanto menos as pessoas tentam, menos elas vão ter experiências positivas para viver, né? E isso cria um ciclo também, um ciclo negativo. E qual é a relação com a depressão e a ansiedade? O desamparo aprendido, ele possui forte relação com sintomas depressivos, porque a pessoa, ela começa a perder a esperança, a motivação, a percepção de eficácia pessoal, né, de se sentir capaz de realizar alguma coisa, e até um senso de futuro vai se perdendo. Então, muitos casos, né, aparecem pensamentos do tipo: para que que eu vou tentar? E na ansiedade isso também pode ocorrer, né, quando a pessoa ela evita situações por acreditar que não é capaz, que não vai conseguir lidar com elas. Então o cérebro, ele vai aprendendo a evitar para se sentir mais seguro. Só que a evitação, pessoal, ela reforça ainda mais aquela sensação de incapacidade. Quanto mais a pessoa evita, mais ela reforça essa crença de incapacidade. E se fosse pensar sobre a terapia dos esquemas, o que que tem a ver, né? Como a gente pode ver o desamparo? O desamparo ele pode ser um funcionamento com esquemas de uns esquemas emocionais, né, de fracasso, uma dependência, uma incompetência, uma sensação de defectividade o tempo todo de se colocar defeito, uma subjugação, né, de se colocar sempre a segundo, a terceiro, nunca se colocar em primeiro, e uma privação emocional. Muitas vezes a pessoa ela teve experiências precoces em que não foi encorajada, foi criticada excessivamente ou aprendeu que as suas necessidades emocionais elas não seriam atendidas. Então ela cresce assim, acreditando que não possui recursos internos suficientes, né? E a consequência é uma postura emocional assim de desistência, de passividade ou de submissão. Muitas vezes as pessoas dizem, que nem a da Gabriela, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, e não é bem assim, pessoal. E como é que a gente sai desse desamparo aprendido, né? A notícia, assim, é que o desamparo, ele pode ser desaprendido, assim como ele foi aprendido, né? O cérebro, ele pode desconstruir essas regras, essas, né, esquemas, funcionamento mental, né? Ele também pode aprender novas experiências. E aí, na psicoterapia, esse processo terapêutico, se trabalha muito essa questão de identificação dessas crenças centrais de incapacidade, de desvalor, de desamor, né? O fortalecimento da autonomia, a regulação emocional também se trabalha muito, o desenvolvimento de autoconfiança e pequenas experiências de eficácia que são muito importantes. É bom, né, saber que a mudança ela geralmente ela começa pequena, pessoal, não é um manual mágico que acontece, mas é um processo respeitando o tempo de cada um e o ritmo de cada um. Às vezes, né, o primeiro passo que a gente fala assim é conseguir dizer os primeiros nãos. Né? A gente pode até se sentir estranho porque a gente está fazendo uma coisa que a gente não está acostumada, né? Tomar uma decisão sozinha, retomar um hábito ou perceber que existe escolhas diferentes além daquela crença já estabelecida, né? Muitas vezes uma crença autolimitante. E cada pequena experiência de sucesso ajuda o cérebro da gente, o sistema da gente, a reconstruir novas formas de ver a vida e uma nova autonomia emocional. Estava aqui pensando sobre o tema desse vídeo, né? O desamparo apreendido. Eu muitas vezes na adolescência e na infância também, né?
era vista como uma criança um pouco invisível, assim, e que não tinha muita voz. E fui perceber minha identidade, assim, como pessoa um pouquinho mais à frente, assim, já quando eu participava de grupos, né, por exemplo, grupo de jovens, e aí que eu via que eu tinha uma identidade, porque até então eu era uma criança, assim, que foi criada meio solta, né, e essa experiência, né, de tu aprender que tu não é capaz, como isso fica a vida toda na vida da gente, que a gente só vai descobrir que a gente tem isso quando a gente entra em terapia ou quando a gente lê, né, quando a gente faz um processo de autoconhecimento sobre um tema. E por isso que eu trouxe esse tema aqui de desamparo aprendido. Muitas vezes isso engrandece dentro da gente quando a gente está muito ansiosa ou quando a gente está muito triste, ou pessoas que têm depressão, pessoas que passam por fases muito difíceis também da vida. Então, trazer esse tema aqui, eu acho que mexe muito com a nossa autoestima. Então, vale a pena refletir sobre esse tema e dizer que há soluções, há respostas e há outros caminhos também para a gente aprender a a se amparar com muita autocompaixão, sendo gentil com a gente mesmo, né? E sabendo que a gente pode ser capaz de fazer muita coisa e das coisas que a gente não sabe fazer ou que a gente não consegue, a gente ver quais são os nossos limites para a gente poder alcançar ou para a gente também mudar de planos, de sonhos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e me diz aqui, vocês já se sentiram assim, um desamparo aprendido em alguns momentos de escolha, de tomar decisão? Como é que é isso para vocês? Por fim, pessoal, se você se identificou com esse tema, saiba que muitas vezes aquilo que a gente parece que falta força, né, pode ser o resultado de experiências emocionais repetidas de impotência. E reconhecer isso já é um passo importante, né? E se esse vídeo aqui fez sentido para você, compartilhe com alguém que pode precisar ouvir isso hoje. E me conta aqui nos comentários, você já percebeu momentos em que se sentiu que desistiu antes mesmo de tentar? Um abraço, muito obrigada por assistir e tchau, tchau!